Desde que a justiça brasileira passou a equiparar a união homoafetiva com a heterossexual, a gente passou a encontrar novas formas de família. É isso aí, assim como a família tradicional, família de um pai, de uma mãe, divorciados, a família homoafetiva também ganhou direitos e amparo na lei. Mas como são essas famílias? Elas têm filhos? Ou melhor, por que ter um filho? Eu não conseguiria imaginar a minha vida sem. Eu sempre pensei em ter um ou dois filhos. Eu não gostaria de passar essa vida sem ter oportunidade de formar uma família, de ter uma criança. Eu sempre quis ser mãe. E eu sempre coloquei isso acima de ser esposa de alguém. Desde a adolescência era uma questão pra mim. Quero ter filhos e não sei como eu vou fazer isso. Porque eu já sabia que eu gostava de mulher desde sempre. Acima da sexualidade está a vontade e o desejo de ser pai ou mãe. E eu acho que o dia que eu percebi, que eu entendi que eu poderia construir a minha família sem necessariamente me casar primeiro, eu fui mais feliz. E foi aí que eu percebi que eu queria ser mãe. E para quem diz que dois iguais não podem ter filhos, Péssima notícia. Tem várias maneiras de ter um filho. A gente fez uma fertilização in vitro de doador anônimo. Eu sempre quis engravidar também. Eu quis tudo, né? Eu queria barriga, queria parir, queria toda essa parte. A reprodução assistida para homoafetivos, ela passou a ser uma coisa totalmente viável, legal, né? E a gente pode utilizar todas as técnicas de reprodução assistida. Quando a gente chegou na clínica, ele deu a ficha, eu tive um pouco de dúvida, porque a ficha era nome da mãe e nome do pai. Eu risquei pai, coloquei mãe, coloquei o nome da Paulinha. Falei, vamos ver, não começamos muito bem. Aí entramos na sala, falei, olha, a gente quer engravidar. Ele falou, ótimo, qual das duas? Eu li uma história linda de adoção, que eu fiquei super emocionada. E aí caiu a ficha, eu falei, é isso, eu vou adotar. Há 3 anos mais ou menos a gente decidiu buscar as formas legais de adotar. Ah, mas por que você não faz uma inseminação? Aí eu falei, olha, eu decidi adotar e tal. Ah, mas por que você, então, não sai com alguém só pra engravidar? Eu falei, porque daí eu vou ter um vínculo com a pessoa, não vou enganar a pessoa. Eu poderia fazer isso. Se não tivesse toda uma questão moral que envolvesse isso, eu faria isso. Mas como é que eu vou fazer isso com uma pessoa? mas tem gente que diz que uma criança precisa de pai e de mãe. Ou ainda pior, dizem que sem referência, a criança pode virar homossexual. Se bem que até o que eu me lembro, meus pais são héteros. Mas enfim, como que fica isso? Existe um mito, né, a respeito dessa questão de que casais gays influenciariam as crianças a ser gay. A homossexualidade não é aprendida. A pessoa descobre a sua orientação, né? Então ela pode ser filho de casais homo e ser hétero, como pode ser filho de casais hétero e ser homo. O mais importante é o amor, o carinho, né, a atenção. A criança vai se desenvolver da forma mais correta para se tornar um cidadão. Então pais legais, né, que tem uma relação amorosa legal, tendo um filho hétero ou gay, né, vão ensinar este filho a ter uma relação amorosa legal e sadia, né? Mas eles vão determinar a maneira de amar, mas não quem vai amar. Se existe alguma diferença na criação daquele filho, não existe, porque o amor e o carinho que eles dão para essas crianças é exatamente o mesmo amor e o carinho que um casal hétero é capaz de dar. Legal, mas e na escola? Professores, coleguinhas, bullying, preconceito, datas comemorativas. Mas será que essas escolas estão preparadas para receber essas crianças com essa configuração familiar? Ai, tem tanta escola careta, né? A gente ouviu umas coisas estranhas. Uma escola que um monte de gente tinha indicado, que parecia ser uma escola super bacana, ela falou assim, não, a gente aceita. Aceita?
Na hora, vira umas costas e vai embora. Aceita, não rola, né? Olha, eu sou da área da educação, eu tenho visto bastante avanço nesse sentido. Mesmo colocando em escola pública, colocando numa escola particular, procurar uma escola que já está acertada com essa questão. Eu acho bastante tranquilo mesmo, porque a escola que elas estudam já é uma escola que acho que está antenada com o mundo atual e com essa preocupação em formar um ser humano mais crítico e mais próximo do que a gente espera dos nossos filhos no futuro. E lá a gente tem o Dia da Família, ou seja, se você tem 2 pais, tem 2 mães, ou é a mãe solteira ou a avó que cuida, ou seja, independente de quem dá afeto a essa criança, ali é comemorado o Dia da Família. Se é a família tradicional com o pai e a mãe, tá lá o pai e a mãe para comemorar. Se são 2 pais ou 2 mães, ou seja, eles estão preocupados que a criança esteja com a sua família naquele dia. Independente da forma familiar, né, todos têm uma família. A escola é obrigada a lidar com isso, né? A escola não pode fingir lidar com isso. E isso pode ser pública, pode ser particular, entendeu? Quer dizer, não adianta colocar embaixo do tapete. Está na hora mais do que nunca de ter essa capacitação e de conseguir enxergar isso. A gente tem uma proximidade bastante grande com os pais, principalmente das turminhas dela, onde a gente tem convívio Mais bastante contato. próximo, né? Ou seja, é bem próximo e bastante harmonioso. Rola uma curiosidade das outras crianças, principalmente das crianças mais velhas. Uma veio um dia e falou assim, você é mãe deles? Eu falei, sou. E a outra? Eu falei, também é. Eles têm 2 mães? Tem. Nossa, legal, hein? E é isso, entendeu? Eu creio que daqui a pouco vai se tornar algo bastante natural. Da forma mais natural possível, né? Não, você tem 2 pais, não, ou você tem 2 mães. Tem gente que não tem um pai, tem gente que não tem uma mãe, né? Tem gente que tem 2 pais e uma mãe, né? Os casais são separados, né? Tem um padrasto, tem alguém. Vocês têm 2 papais, uma mamãe e um papai, ou 2 mamães? 2 mamães. E como é ter 2 mamães? Assim? Tá certo, filho. Vamos dar um tchau. Como é ter 2 papais? Como chama? É assim também? Como chama isso? A professora, quando trabalhou história de família com eles, me perguntou se podia falar sobre adoção. Eu mandei até os livrinhos infantis que ela tem sobre adoção e falei que era pra falar. E eu acho que a Júlia tem clareza, mesmo pequena, da história de vida dela, e assim que eu quero tratá-la. Agora, vai lidar com um preconceito, assim como o gordinho tem que lidar, né? Quem usa óculos vai ter que lidar. A menina mais feinha também tem que lidar, o mais magrinho tem que lidar, entendeu? Então vai aprender a criar forças para isso. Então esse casal tem que estar afinado para ajudar essa criança a lidar com essa questão. E a gente lida com isso, de um jeito ou de outro você lida com isso, sabe? Que só quando você tem algum estigma, né, ou faz parte de alguma minoria, é que você sabe o que é isso. Agora eu vou te falar, quando é com seu filho, aí dói. Eu acho que questão de preconceito, né? Eu falo que toda criança passa por alguma maldade, porque a criança sempre vai estar procurando alguma coisa para atingir o próximo. Seja por serem negras, por serem gordas, por terem 2 pais, por serem orelhudas, ou seja, né? E acho que a gente tem que estar preocupado em formá-las convictas do que elas são e onde elas vivem, né? Que o amor é a base de tudo, para que se alguém porventura algum dia vier questionar a formação familiar dela, ela se sinta confortável em dizer, sim, eu tenho 2 pais, estou bem e sou amada por isso. As escolas têm que se preparar com formação de professores, capacitação de todo o corpo docente, não só de professores, desde a tiazinha da faxina, desde a cozinheira, né, desde o porteiro, tem que se preparar de todas as formas para lidar com pais homossexuais ou a criança homossexual. O diretor, quando a gente foi para a entrevista, ele falou para mim seria um privilégio ter a família de vocês na minha escola, porque eu quero ter todos os tipos de família, todos os tipos de gente. É isso que enriquece a convivência. Gente diferente. E nem todo mundo imagina, mas assim como em toda família, a vida dessas crianças é cercada de muitas outras pessoas. Eu acho que as pessoas esquecem que os casais gays, né, têm irmãos, então essa criança vai ter tios, tias, vó, primos, priminhas. Foi muito difícil escolher padrinho e madrinha.
Eles têm zilhões de padrinhos e madrinhas, porque todos os meus amigos que não tiveram filhos têm a Mia e o Gael como filhos, assim, virou um negócio louco. Eu saí com a Júlia do abrigo, passei na vara da infância pra fazer todos os trâmites, pegar o termo de guarda, tudo direitinho, e de lá, em vez de vir pra casa, eu fui pra Santo André, na casa da minha mãe. Eu cheguei lá com a Júlia no colo e minha mãe se matou de chorar, foi super emocionante, quase infartei minha mãe. Se esse casal gay, tanto de homens como de mulheres, tem uma relação mais legal ainda com os pais, né, os pais aceitam ou não, muito melhor vai ser. Né? Vão ter avós legais, vão estar sempre juntos, vão adorar essa criança, né? Isso é maravilhoso. E quando ela chegou, eu falei, oi pai, tô ligando pra contar que o senhor é avô. Aí ele, nossa, e tranquilo, ele adora ela também. Meu pai hoje faz coisas que eu nunca imaginei, assim. Quando eles eram pequenininhos, ficavam no chão. Meu pai tem 1,92 m, ele chegava em casa, dava um peixinho e ficava no chão brincando com os netos. Ele mudou muito, assim. Todo mundo mudou, a família toda mudou. Agora fala a verdade. Não querendo citar nenhuma vantagem, mas será que existe alguma diferença em relação a essas pessoas que decidiram ter filhos? Tá aí, Nelson, essa me parece uma boa diferença, a decisão. Os casais homoafetivos que aparecem no consultório para fazer o tratamento, eles têm uma determinação fantástica de ter o filho. Eu namorando com uma garota também não engravido e um casal de homens também não. Só que a gente tem toda a condição de sermos pais, de sermos mães. E o que acontece? A gente planeja. Planejadas, totalmente planejadas, inclusive a época eles planejam. Quando ele vem planejado, você tá na expectativa de receber, você tá no momento de receber, você tá preparado financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, independente de ser hétero, de ser gay. Casais héteros que planejam seus filhos, eles também têm essa condição de estar super preparado e é tudo mais legal. Eu não tô dizendo que o filho que vem na surpresa é ruim, mas é mais difícil. Cada vez mais é uma escolha. Eu acho que algum tempo atrás não era uma escolha. E acho que deve ter sido muito ruim para muita gente que não queria. Porque é uma coisa muito intensa. Para mim é muito difícil imaginar ter filho sem querer ter filho. Porque para mim foi super querendo e escolhendo. Eu fiz essa escolha. Porque muda tudo na vida. Nada é tão importante. Mexe em todos os valores. Agora, para finalizar, O que é ser pai? E o que é ser mãe? Eu acho que é uma chance de ser criança de novo, de olhar para o mundo com olhos virgens de novo, de encontrar encantamento nas coisas simples da vida. É você ser mãe, é você amar uma pessoa muito mais do que você ama a si mesma. É você abrir mão de qualquer coisa pela felicidade do seu filho. Foi a melhor coisa das nossas vidas. Né? Eu nasci para ser mãe, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Sou uma pessoa muito melhor. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do Globo. Queria muito ser mãe. Viver essa vida que eu vivo hoje. Se tem esse desejo, se tem esse amor, essa disponibilidade, né, de ensinar, de educar, de cuidar, de tratar, né, de abdicar de coisas da vida, porque vai abdicar mesmo, para ver o desenvolvimento humano, né, de dar esse amor, né, aí sim. E isso casais hétero e homo tem. Eu acho que quem não acredita que é possível constituir uma família com 2 pais ou 2 mães, eu convidaria a vir passar um dia na minha casa, né, sentir um pouco da alegria e o amor que a gente tem aqui em casa, da troca de amor que a gente tem com as crianças, da alegria que elas têm, da alegria que elas contagiam as pessoas que estão à volta. E acho que a pessoa com certeza pensaria 2 vezes se elas são crianças felizes ou infelizes por terem 2 pais. O que está se provando é que o que a criança quer é amor e cuidado. E se ela tiver isso na vida dela, para ela é indiferente se foi o pai, ou se foi a mãe, ou se foi o pai e a mãe que fez isso. Papai, te amo! Papai, te amo! Sou Osvaldo, Fábio a Emily e a Eduarda. A Emily 3 anos e a Duda 2,5. Não, eu tenho 2. 2? Sim. Essa menina aqui é a Mia. E esse menino aqui é o Gael. E eles são meus filhos, com a Paula, que tá trabalhando. Mamica, cadê a Mamica? Trabalho.
Trabalhando. Eu sou a Mariana, nasci em Santo André, moro aqui em São Paulo, sou paulistana de coração, e essa é a Júlia, minha filha, que tem 2 anos e meio. Fala oi pro tio. Oi, tio. Ai, 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 ai,